Boa noite, então vamos começar mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Gomes, sou nutricionista, sou doutora em nutrição e eu tenho, nos últimos tempos me dedicado a falar sobre a melhora de hábitos alimentares, que é super importante, para nossa saúde, para o nosso bem-estar e, consequentemente, para o nosso emagrecimento, tá? Bem, então vamos começar. A gente vai falar então, um pouco aí sobre o que são suplementos, para que servem, benefícios, possíveis riscos. Eu separei aí alguns suplementos pra gente conversar mais especificamente, tá? Então você precisa assistir essa live para entender, a real necessidade, se há, essa necessidade em alguns momentos da utilização de suplementos e para entender o que são esses suplementos, os benefícios e possíveis riscos da utilização de forma indiscriminada dos suplementos para nossa saúde e para o nosso bem-estar, tá? Antes de começar, eu separei aí em alguns pontos, 6 pontos pra gente estar conversando. Mas antes de começar, eu queria falar pra vocês, que esse é um tema muito amplo, daria pra gente ficar conversando o dia inteiro sobre suplemento. Então eu tentei sintetizar o máximo possível. Mas para vocês terem uma ideia, de que é algo amplo e complexo, na graduação a gente não aprende muito sobre isso, Então se eu contar pra vocês que eu saí da graduação sem saber prescrever um ferro para anemia, vocês acreditam nisso? E aí por que, pessoal, que a gente não aprende na graduação? Porque é muita coisa para aprender, E porque a utilização de suplementos, ela exige, conhecimentos aí mais aprofundados e um rigor, para que na prescrição a gente não cause aí, não traga nenhum risco para a vida, de quem está consumindo esses suplementos, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu separei em tópicos, e o primeiro ponto que a gente vai falar é o que é suplemento, tá? Então, vamos definir primeiro. De acordo com a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que regula, a liberação, venda, de suplementos, medicamentos, e todas essas substâncias aí. Então, de acordo com a Anvisa, tá? Suplemento alimentar, eles não são medicamentos, tá? E por isso, eles não servem para tratar, prevenir ou curar doenças, tá? Isso está escrito lá no site da Anvisa, se vocês buscarem. E a gente tem que lembrar, para começar, que a obesidade, tá? Então, o excesso de peso aí, num certo nível, é uma doença, ok? E a Anvisa diz, que os suplementos, eles não podem ser utilizados para tratar, prevenir ou curar nenhuma doença, inclusive obesidade, porque obesidade é uma doença, E aí ela continua, pontuando que eles são destinados a pessoas saudáveis, tá? E fornecem nutrientes, tá? Substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento. Esse complemento eu botei aqui, na definição sublinhada, a gente vai voltar nesse complemento lá na frente, em complemento à alimentação. Então, a Anvisa diz que suplemento, são substâncias que são destinadas aí ao consumo, que fornecem nutrientes, tá? O que é nutriente? Nutriente são compostos, que estão presentes naturalmente nos alimentos, mas que a gente pode consumir, aí na forma de suplementos. A gente divide os nutrientes em macro e micronutrientes. O que são os macronutrientes? São aqueles que a gente precisa consumir em maior quantidade, tá? Então, o carboidrato, as proteínas, e as gorduras, também chamadas de lipídios, são macronutrientes, e eles devem ser consumidos aí, embora, as pessoas tenham medo um pouco de carboidrato, de gordura, mas eles precisam ser consumidos pra gente viver, Óbvio que com equilíbrio, tá? Então, esses são os macronutrientes. E a gente tem os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Então, a vitamina C, que você vai lá na farmácia e compra, vitamina C de 1000 miligramas, 2000 miligramas, e toma aí de forma indiscriminada, é um suplemento,
o cálcio, o magnésio, né? Vitamina B. Então, vitaminas e minerais, eles são suplementos, ok? Então, esse é um exemplo, né, de substância que é denominada suplemento, que são os nutrientes, tá? A Anvisa diz que suplementos também são componentes bioativos, né? Substâncias bioativas. O que são essas substâncias bioativas? São aquelas que também estão presentes naturalmente nos alimentos, né? Mas nos alimentos de origem vegetal, legumes, verduras, frutas, tá? Uma substância bioativa muito comum, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ela, né? É o flavonoide, né? Na verdade, a gente tem vários componentes dentro desse grupo de flavonoides, né? E aonde esses flavonoides estão presentes? Em muitos alimentos. Mas principalmente na uva, né? Então vocês já ouviram falar assim, o suco de uva, né? O vinho, ele é legal para diminuir o risco de desenvolver doença cardiovascular, né? Por quê? Por conta desses componentes bioativos, que também são chamados de substâncias antioxidantes, que estão presentes nesse suco de uva, na uva, né? No vinho. E você pode utilizar também na forma de cápsula, né? De suplemento, tá? E tem muitos outros componentes bioativos, né? Que são vendidos isolados, tá? Ou em complexos, né? Vários suplementos em determinadas cápsulas, né? Se junta aí vários compostos bioativos e aí tem um suplemento que é para melhorar o sono, né? Então, a base de compostos bioativos da uva, da cereja, da framboesa, né? Então, é só um exemplo que eu dei, né? Mas existem aí inúmeras opções no mercado, tá? Então, isso é composto bioativo. A gente também tem as enzimas, né? De acordo com a Anvisa. O que são as enzimas? São suplementos que são destinados, né, a facilitar a digestão e absorção de nutrientes, tá? Então, para pessoas, né, que têm aí uma certa dificuldade devido à diminuição, né, na produção de enzimas ou ausência. Vou dar um exemplo para vocês, a lactase, né? Então, tem gente que é intolerante à lactose, que quando usa alguma coisa que tenha leite, né, que tem lactose, precisa usar a lactase, que é uma enzima, né, que inclusive ela pode ser vendida na forma de suplemento, mas ela tá inserida lá nos alimentos que são sem lactose, né. Então, quando você compra um leite sem lactose, ele tem lá dentro lactase, porque a lactase já meio que digere a lactose antes de você consumir, tá? Então, esse é um outro grupo aí de suplementos. E os probióticos, né, que especialmente são um grupo, né, que eu gosto muito, né? O que são os probióticos? São micro-organismos vivos, né, lactobacilos, bifidobactérias, né, que são importantes para fazer uma recolonização da flora intestinal, que é muito atingida, né, por todas as besteiras aí, né, que a gente faz de vez em quando no nosso dia a dia, né? Então, o consumo de alimentos muito industrializados, né, alimentos com substâncias tóxicas, né, então o consumo de bebida alcoólica em excesso, tudo isso acaba matando as bactérias boas que a gente tem lá no intestino, né? E os probióticos, que são suplementos que têm esses lactobacilos e bifidobactérias, eles ajudam, né, a recolonizar a flora intestinal, recolocando esses micro-organismos que são importantíssimos para o bom funcionamento do intestino e, consequentemente, para que haja absorção de nutrientes, tá? Para a gente fechar esse primeiro ponto, né, eu quero lembrar vocês o que eu sempre falo, né? A gente come, né, porque a gente precisa de nutriente, né? As nossas células precisam de nutriente. A célula é a unidade básica e funcional do nosso corpo, né? Como se fosse a operáriazinha ali do nosso corpo. Então, para ela fazer absolutamente tudo, né, e inclusive para metabolizar as substâncias que a gente consome, ela precisa dos nutrientes, tá? Dos macro e dos micronutrientes que eu acabei de explicar para vocês, ok? E aí a gente vai para o segundo ponto, tá? Qual é o efeito esperado, tá? A Anvisa diz que a finalidade principal do suplemento alimentar é complementar. Lembra que eu falei para vocês? Olha, pessoal, eu sublinhei isso aqui, eu falei complemento lá na frente, né? E
a Anvisa diz, né, que a finalidade principal do suplemento é complementar a dieta com os nutrientes, as substâncias bioativas, as enzimas e os probióticos, que eu já expliquei para vocês, né, o que é aí cada grupo desses, tá? E os benefícios do seu uso, eles estão relacionados à substância específica que está sendo ingerida ou ao micro-organismo, né? Então, por exemplo, se você está ingerindo um suplemento de magnésio, né, o magnésio ele é um relaxante muscular, ele pode ajudar aí a minimizar enxaquecas, né? Então, ele tem aí os seus benefícios. Se você está ingerindo um lactobacilo, né, ele vai ajudar a equilibrar a sua flora intestinal, né? Se você tem intestino preso, ele vai ajudar a regularizar mais essa flora intestinal e, consequentemente, seu intestino vai tender a funcionar melhor, tá? Então, o efeito vai depender do suplemento que você está utilizando, ok? Falando do complemento, né, que eu falei para vocês assim, olha, pessoal, o objetivo do suplemento é complementar, né, a dieta. Eu tinha uma professora na faculdade, né, eu me formei há 12 anos, tá? Então, há 12 anos atrás, talvez há uns 13, né, 14, quando eu estudei com ela lá para meado da faculdade, para o meio da faculdade, ela dizia assim, pessoal, o suplemento antigamente era chamado de complemento, né? Então, bem antigamente, né, muito lá antigamente, talvez há uns 20 anos atrás, suplemento alimentar era chamado de complemento. Por quê? O objetivo do suplemento é complementar a alimentação. Esse é o único e exclusivo objetivo do suplemento alimentar, tá? Então, a gente usa suplemento alimentar quando falta na alimentação. Então, ele era antigamente chamado de complemento. E por que, né, ele deixou de ser chamado de complemento? Porque complemento é um nome meio feio, né? Um nome que não vende. É melhor você usar um suplemento ou um complemento, né? Um complemento fica meio estranho, né? Então, acabou aí se adotando, né, o nome de suplemento, tá? Então, falamos aí do segundo ponto, né? Da finalidade, né? E o efeito esperado do uso de suplemento. Vamos ao terceiro ponto. Usar suplemento é seguro ou pode trazer riscos, né? Então, esse é o terceiro ponto que eu separei aqui, tá? Bem, a maior parte dos riscos associados ao uso de suplementos está relacionada ao uso de suplementos irregulares, né? Então, aqueles que têm substâncias que não foram adequadamente testadas, que a gente não sabe os reais efeitos dessas substâncias no nosso corpo, né? Então, assim como um medicamento, uma vacina, né, precisa de muitos estudos para ser liberado, com suplemento não é diferente, tá? Então, um grande risco, né, dos suplementos é utilizar substâncias, né, que a gente não sabe aí adequadamente, né, como não sabe exatamente como funcionam, tá? E é necessário ficar alerta, pessoal, porque quando se extrai uma substância, né, de algum alimento, de alguma planta, né, a concentração, né, dessa substância que é potencialmente benéfica, mas pode haver também a concentração de substâncias tóxicas, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Então, você já deve ter ouvido falar em algum lugar que hibisco ajuda a emagrecer. Hibisco, né, é um suplemento fitoterápico, tá? De outra classe aí, né, de plantas. E esse suplemento, né, ele atua como, né? Ele atua diminuindo a retenção de líquido, né, aumentando aí a eliminação de líquidos do corpo. E as pessoas falam que ajuda a emagrecer. Mas se a gente perder líquido, a gente emagrece, certo? Só que o uso a longo prazo de forma indiscriminada desse suplemento pode ser hepatotóxico, né? Ou seja, pode ser tóxico ao nosso fígado, né? Prejudicar o funcionamento hepático, o funcionamento do fígado, tá? Então, esse é um exemplo, né, de que a extração, né, das substâncias aí das plantas, dos vegetais em geral, pode concentrar substâncias que são potencialmente tóxicas, né? Então, esse é um outro problema do uso indiscriminado de suplementos, tá? Bem, os produtos regulares, né, que são bem registrados, né, que são de venda livre, eles, em geral, eles não vão causar nenhum efeito colateral, a não ser
que você consuma, né, esses produtos em quantidades muito grandes. Então, se você consumir em quantidades excessivas, né, você pode ter prejuízos, né? Ah, vitamina C é legal, né, para a saúde. A gente precisa da vitamina C para uma série de funções. É uma vitamina antioxidante, previne envelhecimento precoce, né? Atua aí um pouquinho na imunidade, né? Então, ela tem as suas funções, mas se você ingerir ela em excesso, ela tem efeitos, né, colaterais. Então, o uso excessivo de qualquer suplemento pode trazer problemas, ok? Bem, então o terceiro ponto aí que a gente falou, né, foi sobre se usar suplementos é seguro ou se pode trazer riscos. Acho que vocês entenderam, né, que é seguro até determinado ponto, mas a partir de determinado ponto pode trazer riscos, ok? Bem, o quarto ponto, suplementos ajudam a emagrecer? A resposta é sim. Ajudam a emagrecer desde que você esteja se alimentando adequadamente, né? Então, como eu falei para vocês, né, um tempinho atrás, suplemento ele complementa, né, a alimentação. Ele não é milagroso, né? Então, você está usando um probiótico, vamos dizer, né? Lactobacilos, que ajudam a regularizar a flora intestinal, consequentemente ajuda a absorver melhor vitaminas, minerais, né? E tem vários estudos hoje em dia que mostram, né, que a flora intestinal alterada está relacionada à obesidade, ao excesso de peso, né? Então, os probióticos, eles podem ser utilizados também com esse objetivo, né? Eles não vão atuar diretamente no processo de perda de peso, mas indiretamente eles vão acabar ajudando, tá? Mas adianta você usar esse suplemento e comer todo dia de noite ou um hambúrguer, ou uma pizza, ou um cachorro quente? Vocês acham que adianta? Coloca aí, sim, não, o que vocês acham? Então, o que acontece? O suplemento, ele funciona sim, né? E ele pode ajudar a emagrecer. Mas você precisa ter uma alimentação equilibrada. Ele não vai fazer milagre, né? Não é milagroso, ok? Aliás, fazendo um parêntese aqui, né? Nem remédios, né, são milagrosos, né? Então vocês já devem, não sei se tem alguém aqui que já tentou tomar algum remédio para emagrecer. Então imagina um remédio aí, vou falar de um comum, né, que todo mundo toma, já tomou, muitas pessoas, né, que tentam emagrecer usam, a sibutramina, né? Que acaba diminuindo o apetite e a pessoa emagrece por conta disso, né? Porque diminui o apetite. Mas tem pessoas que remédio, né, e suplemento pode causar efeitos diferentes em diferentes pessoas. A pessoa pode não reduzir a ingestão alimentar, né? Eu tenho pacientes que já usaram sibutramina e não reduziram a ingestão alimentar, não diminuíram, né, a fome e eles não emagreceram, né? Então nem o remédio é milagroso, muitas vezes, né? Então a pessoa precisa fazer uma reeducação alimentar. Quando você vai lá no médico para ele te prescrever um suplemento, um medicamento para emagrecer, ele vai falar assim, olha, você tem que mudar a alimentação, né? Então, se com um remédio que tem um efeito, né, potencialmente aí muito mais elevado desse jeito, né? Imagina com suplemento. Então, você precisa usar suplemento, né? Estando, né, em um contexto de alimentação adequada, tá? Bem, o que eu uso na prática clínica para emagrecimento, né? Eu gosto de usar fitoterápicos, né, que são a base de plantas, e os compostos bioativos que eu expliquei para vocês lá na frente, né, lá atrás, desculpa, que são extraídos de frutas, né, e vegetais, como os flavonoides, né, e a gente tem aí centenas de grupos de compostos bioativos, tá? Eu gosto de usar esses na prática clínica. E aí, né, eu fui fazer uma pesquisa no Google. Coloquei assim, suplementos melhores para emagrecer, né? Que eu falei assim, gente, o que eu vou falar, né? Tem milhares de suplementos, né? Sobre o que eu vou falar? Aí eu coloquei lá no Google, né? Pai de todos, coloquei suplementos para emagrecer. E aí apareceu lá, a primeira coisa que apareceu, né? Os 5 melhores suplementos para emagrecer. Eu separei eles aqui pra gente conversar sobre eles, ok? Então, esses, né, são os 5 melhores suplementos para emagrecer de acordo com o Google, né? Então, eu separei esses aí pra gente falar um pouquinho mais sobre ele. O primeiro que tava lá era o Whey Protein, né? Que eu acho que é o suplemento que hoje em dia é mais utilizado, né? E amplamente utilizado por todo mundo, né? Porque quem quer ganhar massa muscular, por quem quer emagrecer, né? O que é o Whey Protein, pessoal? É uma proteína, né? É a proteína do soro do leite, tá? O Whey Protein ajuda a emagrecer? A minha resposta é depende, né?
Por quê? Se é uma proteína, ela fornece calorias para o nosso corpo, concordam? Quando você come carne, né? A carne é fonte de proteína. Você está ingerindo calorias. A carne é 0 caloria? Não, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar, né? Então, o whey protein, ele tem calorias, tá? Ele vai ajudar a emagrecer? Depende. Se você vai substituir uma refeição por whey protein, né? A refeição que você fazia à tarde, por exemplo, né? Comia um pacote de biscoito recheado e você substituir pelo whey protein, ele vai ajudar na perda de peso, porque você vai estar consumindo menos calorias, né? E um alimento superior, quando a gente fala, né? Compara aí com biscoito recheado, tá? Mas se, por exemplo, você quer emagrecer, entrou lá na academia, né? Você continua fazendo tudo igual, né? Comendo lá a sua comida, como você come, não mudou nada de hábito alimentar. Entrou na academia para emagrecer. Aí falam pra você lá na academia assim, tomou whey protein que é legal, né? Então você continua fazendo o que você fazia antes e toma mais o whey protein. Você acha que você vai emagrecer? Se você acrescentar ainda, né, no que você já faz o whey protein? Bem, a resposta é não, né? Por quê? Eu falei pra vocês que o whey protein tem calorias, né? Então, se você vem consumindo aí, né? Você tem um padrão alimentar X, né? E você coloca aí mais o whey protein, você tá fazendo o X mais o whey protein. Você não vai emagrecer, tá? Se você talvez substituir alguma coisa da dieta por ele, né? Aí já são outros 500, ok? Então, esse, né, é o primeiro suplemento que tava lá no Google, né? E aí eu resolvi comentar sobre ele. Segundo suplemento, BCA. Tá? O que é um BCA? BCA são aminoácidos, né? Aminoácidos, eles formam uma proteína. Então, são um conjunto aí de 3 aminoácidos que estão presentes, inclusive, bastante no whey protein. Então, serve a mesma lógica, né, do que o whey protein, tá? Então, vai ajudar a emagrecer? Depende, né? Vai seguir aí a mesma lógica, tá? O outro suplemento que tava lá no Google, glutamina, né? A glutamina é um suplemento que eu gosto muito, tava lá, né? Digitei 5 melhores suplementos para emagrecer, apareceu a glutamina, né? A glutamina também é um aminoácido, né? E é um aminoácido condicionalmente essencial. O que é isso? A gente produz na maior parte das vezes, né? Só em condições de estresse, né? Se a gente tá adoentado, né? Ou estresse físico, mental, né? Aí já o corpo reduz um pouco a produção dessa glutamina, tá? A glutamina é comumente usada por quem faz atividade física também, né? Mas é um suplemento que pode ser usado por qualquer um. Eu gosto muito dela, né? Para tratar casos, né, em que a pessoa tem dificuldades com relação ao funcionamento intestinal, né? Se tem muita diarreia, muita pressão de ventre, né? Pessoas que eu vejo que tem dificuldade na absorção de nutrientes, né? Que tem sinais e sintomas de deficiência de nutrientes. Por quê? Porque a glutamina é um aminoácido que, como eu vou falar para vocês, ela serve como se fosse uma comida para as células do nosso intestino, tá? Então, ela vai melhorar, né, o funcionamento, a gente fala o termo técnico, né, é atrofia, né, das vilosidades intestinais. Então, ela vai melhorar, né, o funcionamento dessas células que vão atuar aí na absorção dos nutrientes da nossa alimentação. Então, ela é muito legal para esse ponto, né? E se a gente absorve melhor nutrientes, principalmente os micronutrientes, né, vitaminas e minerais, a gente vai ter um metabolismo funcionando mais adequadamente, né? E isso é o primeiro passo para perda de peso, sim, né? Mas de forma indireta, ela vai interferir na perda de peso, não é de forma direta, né? Então, notem que, né, os 3 suplementos que eu falei até agora, né, que estão lá no Google, você digita lá, 5 melhores suplementos para emagrecer, né? Vai aparecer esses, né? Eles não vão atuar de forma milagrosa e não vão ajudar no processo de emagrecimento se você não mudar os seus hábitos alimentares, se você não melhorar os seus hábitos alimentares, tá? Bem, o quarto suplemento que tava lá, qual era? A cafeína, né? A cafeína é um suplemento que o pessoal gosta bastante, né? E eu costumo falar que eu tenho medo da cafeína, né? Porque tem gente, né, que a cafeína não vai fazer nem cosquinha, né? Não vai causar nada. Mas tem gente que é muito sensível à cafeína, né? Tem aquelas pessoas que podem tomar café na hora de dormir, né? Que não acontece nada. Tem gente que toma café
5 horas da tarde não consegue dormir direito, porque a cafeína ela demora, inclusive, a ser metabolizada e eliminada do nosso corpo, né? Pode demorar aí 6, 7 horas, né? E de fato, a cafeína é um suplemento, né, que acelera um pouco o metabolismo, né? Ele é um pouco termogênico, tá? Mas não adianta você ficar usando cafeína pro resto da vida e se alimentar mal, né? Não vai funcionar também, né? A cafeína num contexto que você está se alimentando adequadamente, está fazendo atividade física, né? Tá com as taxas controladas, legal, né? Ela pode ser usada, né? Com prescrição de um profissional. Agora, se você, por exemplo, né, tá com as taxas todas alteradas, super acima do peso, né? Eu super contraindico o uso da cafeína. Por quê? Ela pode ser bem prejudicial, tá? Eu vou voltar a falar daqui a pouco da cafeína e vou dar um exemplo, né? Desses prejuízos que ela pode causar, tá? Bem, o quinto suplemento que eu vi lá no Google, né, que ajuda aí a emagrecer é a L-carnitina, né, que tá lá. É um outro suplemento que o pessoal da atividade, que faz atividade física, né, também gosta bastante de usar. E é um suplemento que os estudos, né, mostram que é super controverso, né, essa questão de tomar L-carnitina ajuda a emagrecer, né? O que é a L-carnitina? É uma substância que o nosso corpo já produz, tá? Naturalmente. E qual é a função dessa substância no nosso corpo? Ela pega a gordura, né, e leva a gordura para dentro da estrutura que ela vai ser oxidada no nosso corpo, tá? Então ela funciona como um carreador, ela pega a gordura, né, pela mão e leva ela lá para ser oxidada, né? Então quem vende a L-carnitina indica a L-carnitina, né, indica com esse objetivo. Vai para perda de peso, né, no caso, porque ela tem outros efeitos aí que estão sendo estudados, né, na utilização de idosos, enfim, mas para outras coisas. Mas para perda de peso usa com esse objetivo, né? Você tem mais L-carnitina, então você leva mais gordura para dentro da mitocôndria, que é onde ela vai ser oxidada, tá? Mas o que vários estudos mostram? Que não é bem assim, né? Que se você usar mais, isso não vai fazer você oxidar mais gordura por conta disso, porque só a L-carnitina que você produz que vai ser utilizada com esse benefício. Porque se você pensar bem, né, você vai estar sobrecarregando o trabalho da sua célula, né, dando mais substância para ela oxidar mais do que ela pode, né, e isso a longo prazo pode causar uma falência, né, causar aí algum prejuízo no funcionamento dessa estrutura. Então, os estudos são muito controversos, né, com relação a isso, mas o que eu acredito, né, enquanto pesquisadora, que ela não funciona, né, definitivamente para perda de peso por isso, né, porque tem vários estudos que mostram que você usar mais, né, não vai garantir que você oxide mais gordura por conta disso, já que seu corpo produz, né, a que é insuficiente para fazer esse processo. Bem, então vamos ao quinto ponto, né? Então eu vou só recapitular aqui o que a gente falou. O primeiro ponto, né? Eu falei o que é suplemento. Segundo, qual é o efeito esperado. Terceiro, usar suplemento é seguro ou pode trazer riscos, tá? O quarto, suplementos ajudam a emagrecer. E agora o quinto, né? Eu devo utilizar suplementos por conta própria? Não, né? A resposta é não. Eu vou dar o exemplo da cafeína, que eu falei que eu ia voltar nela, né? Vocês já viram alguma reportagem alguma vez, ou já ouviram falar de alguém que usou cafeína, né, de forma aí excessiva, óbvio, né? E teve um piripaque, morreu? Alguém já ouviu isso aqui? Levanta a mão aí, quem já ouviu isso em algum momento. Então, pessoal, esse é um exemplo, né, de que o uso indiscriminado ele não pode ocorrer, né? Não é você entrar lá na loja de suplemento natural, né, e o vendedor falar pra você assim, leva esse é bom pra isso, esse é bom pra aquilo e tal, você toma tudo. Não é legal, porque você não sabe, né, se você tem alguma doença, né, se tem algum fator na sua saúde, na sua condição que contraindique a utilização daquela substância, tá? As pessoas reagem, né? Os estudos mostram que as pessoas reagem de forma diferente, né? Eu pontuei lá, tem gente que a cafeína não faz nem cosquinha, né? Tem gente que a cafeína acaba alterando muito, né? E o funcionamento corporal, né? Então, cada um pode responder de um jeito, né? O fato é que ela tem aí, né? Em quem é suscetível, ela pode trazer efeitos, né? E esses efeitos podem ser
prejudiciais. Então, o quinto ponto, né? Devo utilizar suplemento por conta própria? Não, né? Era o que eu tava falando. Por quê? Porque você pode ter problemas, né, por conta disso, tá? Atenção, pessoal, principalmente para aquele suplemento de fundo de quintal, né? Teve uma época aí atrás que os pacientes estavam me perguntando de um suplemento que eu não vou lembrar o nome agora, né? Que era tipo umas 1000 ervas, né? E mais um monte de substância. Aí um paciente até chegou a levar esse suplemento pra mim, mas tinha muita coisa no rótulo desse suplemento. O suplemento vinha lá de Campo Grande, né? Nada contra quem mora em Campo Grande. Não sei se tem alguém aqui que mora em Campo Grande. Mas eu lembro só disso, né? Que o suplemento vinha de Campo Grande. E aí as pessoas vinham me perguntar, né? Isso é bom pra emagrecer, né? E aí eu olhei o pote do suplemento, não tinha um registro, né? Não tinha nada. Dava pra ver que era de fundo de quintal. E aí lembrem, né, do que eu falei pra vocês lá no início, né? A Anvisa regulamenta isso, ela libera o que é estudado, o que a gente sabe que tem benefício, né? Então, não usem nada de fundo de quintal, porque isso pode trazer aí sérios riscos. Você não sabe exatamente o que tem lá dentro, tá? Então, cuidado, né, ao usar suplementos por conta própria, principalmente esses de fundo de quintal, tá? E aí o sexto e último ponto, pessoal, responsabilidade, né? O meu intuito nessa live não é fazer a prescrição de nada, né? Isso seria antiético da minha parte, isso não existe, né? Eu falar pra você assim, ó, toma isso, toma aquilo, né? Isso é legal pra emagrecer. Isso não existe, por quê? Vai depender, né? Não tem como eu prescrever um suplemento sem avaliar a pessoa, né? Sem saber quem é aquela pessoa, qual a idade da pessoa, qual o histórico daquela pessoa, né? Quais são as doenças que eventualmente a pessoa tem, tá? Então, tenham responsabilidade, tá? O meu objetivo nessa live, né, é dizer pra vocês o seguinte, que os suplementos eles podem funcionar sim, né? Aliados à mudança do estilo de vida do indivíduo e com a indicação correta de uso, tá? Então, vou lembrar mais uma vez, né? Não saiam por aí comprando suplemento de forma indiscriminada, né? Então, vocês acham, né? Se aqui não tem ninguém que fez isso, né? Tem gente que faz, né? Então, eu já atendi o paciente chegar no meu consultório com uma mochila de suplementos, né? Aí ele foi botando em cima da mesa. Não, eu comprei esse pra isso, comprei aqui, esse aqui pra aquilo, esse aqui pra não sei o quê, né? Então, ele foi na loja de suplemento, né? Antes de passar na minha consulta, comprou um monte de coisa que falaram pra ele que era pra comprar e depois ele queria que eu inserisse aquilo ali na rotina dele, né? E aí, eu olhando ele me falando dos suplementos que ele tava usando, devia ter uns 6 potes, pelo menos. Eu pensei assim, né? Nossa, que horas que ele come, né? Lembra do que eu falei pra vocês? O suplemento é pra complementar, né? O suplemento não é pra você comer, né? A gente come comida de verdade, alimento, ok? Bem, então pra finalizar, né? Qual é o jeito certo? O jeito certo é mudar os seus hábitos alimentares, né? E buscar a orientação individualizada de um profissional para a utilização de suplementos, né? O jeito errado é você sair utilizando, né, qualquer coisa por aí achando que vai ter um milagre, né? Igual esse exemplo do paciente que eu dei para vocês ainda agora, ok? Bem, quero agradecer a presença de vocês, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!